Olá, irmãos, eu quero aqui continuar o que eu estava dando em relação sobre a apostasia, sobre os últimos tempos. Vamos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Admiro-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Yahshua para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Yahshua. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou ao Criador? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Yahshua. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Yahshua Mashiach. O que acontece? Nós lemos lá em Daniel, lemos em 2 Tessalonicenses, lemos em 2 Timóteo, em relação a essa questão aí dos falsos mestres. Então o que aconteceu? A igreja, como eu tinha dito, ela está caída em apostasia. Os líderes eles não conseguem ver isso porque eles estão dormindo, num sono espiritual, eles não conseguem ver isso. Que Yahshua até agradou, ele orou ao Pai, agradecendo ao Pai, porque o Pai ocultou essas coisas dos sábios entendidos. Por quê? Porque o Eterno não quis revelar para eles, porque eles estão fora. Depois de alguns anos dentro do cristianismo, uns 15 anos, eu resolvi sair porque eu comecei a entender essa verdade. O Eterno começou a abrir a minha visão, abrir o meu entendimento, me dar entendimento, para que eu pudesse, vivendo esse evangelho, pegando esse evangelho, da restauração. E Paulo, ele estava dizendo assim que se alguém pregar um outro evangelho, seja amaldiçoado. E o que aconteceu? Paulo já sabia que isso ia acontecer após a morte dele, no fim da era apostólica, da era dos apóstolos, a igreja iria cair. Ele tinha medo que a igreja fizesse igual Eva, fosse após outro. Então os pastores, os líderes religiosos de hoje que pregam o cristianismo, eles estão debaixo de idolatria, eles estão debaixo de paganismo. É difícil você conversar hoje com uma pessoa que faz parte do sistema religioso, ele não compreende essas coisas. Eles vão dar ênfase, vão dar margem para esse texto lá, segundo Tessalonicenses, falando assim que antes que venha o filho da perdição é necessário que venha a apostasia. Muitos vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé. É um entendimento totalmente equivocado. Por quê? Por causa das traduções, por causa das alterações. Então aquela palavra ali, apostasia, em 2 Tessalonicenses, não é apostasia mesmo, é afastamento. Porque mais embaixo no texto, aquele que o detém ainda está. E quem são aqueles que o detêm? São os vencedores de cada era, os remanescentes. Então o que acontece? Então eles vão falar assim, irmãos, é porque já estava previsto aparecer falsos mestres, falsos doutores, que vão aparecer pregando aí um outro evangelho. Não, esse evangelho, os falsos, irmãos, na verdade são eles. Os falsos são eles, porque eles começaram a pregar outro evangelho. Eles aprenderam assim, eles ensinam isso porque eles aprenderam assim, eles aprenderam esse falso evangelho. Já pode ver que é uma confusão na mente dos crentes, porque eles não conseguem entender quem é o Pai e quem é o Filho. O apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele deixou claro em relação a essa questão de quem é o Pai e quem é o Filho. Só há um Criador, só há um mediador entre os homens, entre o Criador e os homens. E Yahshua Mashiach, homem. Lá na versão paganizada, nessa Bíblia Almeida aqui, ela diz Jesus Cristo, um homem. Jesus, um homem. Não, é Yahshua, um homem. Jesus é o falso. É uma versão romana, é uma figura, na verdade. Não é nem uma pessoa, é uma figura. Mas se o pastor vir querer falar que não é porque é. É uma figura romana, não é uma pessoa. O verdadeiro é Yahshua. Tanto é que no Apocalipse, ele diz que ele é o verdadeiro. Ele se apresenta como o verdadeiro, porque tem um falso. Eles vão dar ênfase nessa questão aí. Vai aparecer falsos mestres pregando outro evangelho, que vai vir apostasia mesmo e tal. Mentira. Essa teologia aí equivocada aí do cristianismo que prega isso. A palavra correta ali em 2 Tessalonicenses é o afastamento. Tem que ver o que é o afastamento, irmãos? É o arrebatamento. É o primeiro arrebatamento. É outra coisa também que eles não compreendem. Então essa questão aí da apostasia não é apostasia. A apostasia já aconteceu lá em 325. Que eles debateram a respeito da divindade do Filho em relação ao Pai. E eles igualaram o Filho ao Pai. Em 381 aconteceu aí a questão do dogma da Trindade. Eles criaram o dogma da Trindade. Já tinha esquecido os verdadeiros nomes,
a verdadeira pronúncia do nome do Criador e do seu Filho. O pastor vai falar que não tem importância, que Deus tem vários nomes, que o Criador tem vários nomes. Isso é paganismo, irmãos. É paganismo, porque isso é dureza do coração deles. Quem tem vários nomes é Satanás. Satanás tem vários nomes. O Criador só tem um nome. Tanto aqui Atos, ali em Atos, fala que só há um nome no qual devemos ser salvos. Um nome no qual devemos ser salvos, que é Yahshua Mashiach. Então, essa questão aí da apostasia não é apostasia, é afastamento, ou seja, é arrebatamento. Até que aqueles que o detêm forem arrebatados, aí sim virá o filho da perdição. Que a restauração da igreja, ela vai dar início ao período da tribulação na terra. Então, tem que vir esse afastamento, tem que acontecer o primeiro arrebatamento para que o anticristo, o anti-Mashiach, ele se manifeste. Então, essa é a palavra correta. Uma outra coisa também que eu queria falar para os irmãos é essa questão do outro evangelho, né, que eu falei lá em Daniel. Ele foi trocado ali o sacrifício contínuo, que era o sacrifício do cordeiro, e eles colocaram a transgressão assoladora. O que era essa transgressão assoladora? Né? É o sacrifício do porco. Essa é a iniquidade. E quem que é representado como porco? O falso Messias, o falso Mashiach, para não ser colocado no lugar do cordeiro, ou seja, o falso é ser colocado no lugar do verdadeiro. Então, irmãos, tem que entender profecia. Se não entender profecia, não adianta. Porque hoje, irmãos, é difícil hoje você ler a Bíblia, né, você entender ela de maneira que você precisa entender. Então, porque toda a Bíblia, ela não é a palavra do Criador. Ela contém as escrituras, mas ela está cheia de fermento aqui.